Meu nome é Andressa Guedes, eu estou aqui para falar sobre a guarda compartilhada e o direito de visita em tempos de pandemia. A guarda compartilhada, que é hoje a mais adotada no direito brasileiro, é aquela que prevê que os pais, agora separados, terão que entrar em consenso quanto às decisões que têm que ser tomadas na vida do menor. Decisões relativas à saúde, ao bem-estar e educação desse menor. Tanto o pai quanto a mãe terão que manter um ao outro informado sobre eventuais questões que aconteçam com aquela criança. Também há a guarda que prevê um maior tempo de convivência da criança com um pai ou com o outro. Essa guarda ela tem como principal objetivo preservar uma certa igualdade de condições de convivência do menor, tanto com o pai quanto com a mãe. Hoje, em regra, o menor passa os finais de semana com o pai ou com a mãe, e durante a semana ele fica 1 a 2 dias também pernoitando na casa daquele que ele não reside, digamos assim, porque na guarda compartilhada o menor também tem uma residência fixa, até para não confundir a cabeça da criança, né? Para ela não perder o que eles chamam de, digamos assim, de ponto de referência, né, para o seu desenvolvimento. Então, sempre se é estabelecido, em regra, um domicílio fixo. E essa guarda compartilhada, agora com o Covid-19, sofreu aí inúmeras modificações e foram enfrentados muitos problemas, porque com a determinação de que as pessoas se recolhessem dentro de suas casas, os pais começaram a brigar, a se desentender sobre como essa guarda compartilhada seria efetivada a partir dali, a partir dessa situação de que se a criança se sai da residência materna ou paterna para a visita, ela está sendo colocada em risco de contágio do Covid-19. Então, o Judiciário Civil, diante de uma situação de diversos processos distribuídos, visando a modificação dos termos dessa guarda. Muitas mães, pais procuraram o judiciário para reclamar que não estavam conseguindo fazer as visitas, porque, obviamente, que a mãe, que prevalentemente é aquela que reside com a criança, tinha o receio de liberá-la para a visita e ela acabar infectada e estava proibindo, de certa forma, que o pai retirasse aquela criança do domicílio materno, levando-a para com ele pernoitar. Então, a Justiça Civil, diante de muitas e muitas ações, em que foi discutida a possibilidade de suspensão, ainda que provisória, dessas visitas, ou uma nova forma de que essas visitações continuassem a ocorrer sem que o Instituto da Guarda Compartilhada fosse aí, modificado, desnaturado na sua essência. O Judiciário, ao analisar a maioria dessas questões, entendeu que, em muitos casos, era mais seguro que essa criança ficasse no domicílio de prevalência de residência dela e que realmente não se deslocasse muito entre uma casa e outra para evitar o contágio, já que o conselho permaneçam em suas casas, né? Não fiquem saindo, permaneçam recolhidos. Então, o que o judiciário fez em sua grande maioria? Suspendeu as visitas na casa ou do pai ou da mãe, manteve essas visitas, muitas vezes, com o pai indo até a criança na residência onde ela reside, ou com a mãe indo até a criança, no caso dela residir com o pai, e lá permanecendo com essa criança por um tempo. E, em contrapartida, nos casos de pai e mãe, que, enfim, são enfermeiros, médicos, pessoas envolvidas diretamente com o combate da pandemia, né, ali na linha de frente do combate do Covid, houve sim uma suspensão
provisória dessas visitas, até porque essa pessoa, ela, em tese, tem mais possibilidade de contagiar o filho com a Covid, e para que a criança não sentisse os efeitos dessas mudanças, se criou as visitas por videoconferência, a comunicação da criança com o pai ou com a mãe, através de vídeos de WhatsApp, através de chamadas de FaceTime. Para quê? Para que a criança não sofresse os efeitos da ausência paterna ou materna. Sim, porque a criança ela já criou ali uma rotina, e para ela ia ser muito difícil entender que agora, com essa situação toda, ela ia ficar sem ver o pai. Então, para não haver, ou a mãe, para não haver uma punição que ia ser mais a criança do que a mãe, se colocando no lugar de ambas as partes e buscando uma melhor solução para o problema do menor, foi que o judiciário, em alguns casos, suspendeu provisoriamente a visita, transformando-a agora não numa visita pessoal, não com contato, mas com chamadas, videochamadas, chamadas virtuais, em que a criança tivesse ao menos um contato, né, de visual com aquele pai ou mãe, com aquele genitor que não residente com ela, para não perder aquela referência de amor também, para não se sentir abandonada, para não achar que aconteceu alguma coisa mais grave com aquele genitor, e também para que a pandemia, que já é uma situação extremamente estressante para todos, não se tornasse um fardo ainda maior para aquele genitor que não está com aquela criança, né? E com isso, muitas situações acabaram sendo resolvidas. Porém, para aquelas mães e aqueles pais em que o diálogo é um pouco mais difícil, nós ainda estamos enfrentando inúmeros problemas, né? Muitos pais e mães ainda estão proibidos pelo genitor que reside com a criança de ver o seu filho, e isso, acima de tudo, é um trauma muito grande, repito, para a criança. O que é aconselhável é que a mãe e o pai que com a criança reside se coloque no lugar da criança, se coloque no lugar do pai e entenda que, em que pese seja louvável esse espírito de proteção que a gente tem, o importante é que essa criança se sinta acolhida, se sinta amada, e que essa criança não sinta tanto os efeitos dessa ausência paterna ou materna, a ausência dessas visitas, que a rotina dessa criança não seja de todo afetada, que essa criança seja explicada, seja, né, de certa forma, educada e avisada dos pais, né, conscientizada dessa nova realidade, mas sem que isso signifique ficar sem a convivência daquele genitor que até então ela visitava com tanta regularidade. O importante é que as pessoas, né, os pais, se coloquem sempre um no lugar do outro e tentem, acima de tudo, resolver a questão através do diálogo. Se for possível, sempre buscar uma solução consensual para a questão, lembrando que o direito de convivência não é um direito só dos pais, também é um direito do menor.